Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos da Escola Espírita Francisco Xavier, estamos nesse novo formato, pois a nossa instituição, a Escola Espírita Francisco Xavier, retornou às suas atividades presenciais, mas ainda só nos trabalhos doutrinários que acontecem às segundas-feiras, às 19h30. Convido vocês para que possam estar conosco lá, aqueles que ainda não conhecem, ir até a nossa casa, que nós estamos adotando todos os protocolos de segurança para que possamos fazer esse retorno às atividades presenciais. Por enquanto, os grupos de estudos ainda continuam nesse formato. Então, lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, curtam e divulguem para que outras pessoas que não tenham a possibilidade de estar lá às segundas-feiras, às 19h30, e que queiram estudar a doutrina espírita, ou as obras básicas da doutrina, que possam estar aqui com a gente. Então, se inscrevam e divulguem para que as pessoas possam estudar conosco e conhecer o trabalho da nossa casa. Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, lembrando que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que nós estamos no livro primeiro das causas primárias, e que nós hoje vamos iniciar o capítulo 4, que tem o título Princípio Vital, que é o último capítulo do livro primeiro. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 livros, e nós vamos iniciar o último capítulo, cada livro dividido em capítulos, itens e perguntas. Então, hoje nós vamos iniciar o último capítulo, capítulo 4, Princípio Vital, do livro primeiro das causas primárias. Então, vamos ver como é que Kardec inicia esse capítulo, quais são as perguntas que ele vai fazer aos espíritos para nos levar à reflexão e nos dar informações que são importantes no nosso processo de aprendizado enquanto espírito imortal, porque é para isso que nós estamos aqui estudando, né? Porque algumas pessoas perguntam, mas de novo o Livro dos Espíritos, porque é a segunda vez que nós estamos estudando no grupo de estudo das obras básicas. Terminamos esse ano até a pergunta 1019 e retornamos para o início do livro. Um livro de 1857. Então, de novo, para que nós possamos refletir sobre as informações que foram trazidas pelos espíritos para nos auxiliar no nosso aprendizado enquanto espíritos imortais nessa jornada que estamos agora, nesse aprendizado atual com esse personagem do momento que estamos utilizando, porque somos espíritos imortais e agora utilizamos um personagem. No meu caso, Sandra Naira. Mas eu não sou Sandra Naira apenas. É um personagem que representa o espírito imortal que eu sou. Então vamos lá ver como é que Kardec começa esse capítulo para nos auxiliar em nossas reflexões. Então ele inicia, na verdade, dando uma introdução, porque o capítulo 4, título Princípio Vital. E o primeiro item
desse capítulo tem o título de seres orgânicos e inorgânicos. E ele vai iniciar dando uma definição de seres orgânicos e inorgânicos, dizendo: os seres orgânicos são aqueles que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, apropriado às suas necessidades de conservação. Deles fazem partes os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimentos próprios, e que são formados pela agregação da matéria, tal como os minerais, a água, o ar e etc. Então, Kardec iniciou o capítulo do princípio vital, primeiro definindo o que seria seres orgânicos e inorgânicos. E observemos que ele fala de seres. Então, ele não está definindo como seres apenas os orgânicos, onde são classificados animais, plantas e nós, os homens. Né? Então, homens, animais e plantas, que seriam os orgânicos. E o outro, que é o inorgânico, a outra categoria, seria outra coisa. Não, ele fala de seres orgânicos e seres inorgânicos. E ainda deixa bem claro, os seres inorgânicos são aqueles que não têm nem vitalidade nem movimento. Ou seja, pedra, areia. Então, são os minerais, a água, o ar. Né? E tem um filmezinho que eu gosto muito, um filme da Disney, se não me engano é da Disney, que é o Pocahontas, que tem uma música que ela canta no filme que ela diz: se acha que essa terra lhe pertence, você tem muito ainda o que aprender, pois cada pedra, planta ou criatura está viva e tem alma, é um ser. Olha que interessante que a música lá do filmezinho já traz o respeito aos seres, né? Incluindo também os inorgânicos, dizendo para o homem que nós devemos respeitar a criação, porque existe uma irmandade, porque somos todos frutos do Criador. Então, somos todos irmãos, e a gente vai lá para São Francisco de Assis, né? Irmão Sol, Irmão Lua, os animais. Então, o respeito a tudo que compõe a natureza, porque o que faz parte são os seres orgânicos em que o homem está incluído, assim como as plantas e os animais, e os seres inorgânicos. Por quê? Porque o princípio espiritual passa pelos diversos reinos até tornar-se espírito. Então, o princípio espiritual estagia no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, e quando passa para o reino hominal, torna-se espírito, passa a ser chamado espírito. Então, por isso que Kardec define seres orgânicos e inorgânicos. Ele dá essa introdução antes de falar sobre o princípio vital, né? Porque a partir do que os espíritos responderam, nós vimos que a partir de algumas perguntas dos espíritos, Kardec faz comentários. Então, a partir do que os espíritos responderam, ele inicia o capítulo com uma introdução, dando uma definição
de que seres orgânicos são aqueles que têm uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. E nós já vimos também no capítulo anterior da criação que a vida diz respeito aos seres orgânicos. Então é isso que vai fazer a diferença, né? Porque eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Tem um fim, aquele ser orgânico, diferente dos inorgânicos, porque não tem nem movimento e nem vitalidade, ou seja, não tem essa fonte íntima que dá vida. Então, nos seres inorgânicos não há vida. A vida, ou essa atividade íntima, que a gente vai ver o nome lá na frente, desse capítulo Princípio Vital, é que difere o ser orgânico do inorgânico. Mas vamos agora para a primeira pergunta do capítulo 4, Princípio Vital, que é a pergunta número 60, que Kardec vai dizer: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Porque os corpos, ele está perguntando, a força que une os corpos, tanto os corpos orgânicos como inorgânicos, são matéria. Nós já vimos isso também lá no capítulo 2, quando nós tratamos, no capítulo atrás aqui, desse livro primeiro, que é Elementos Gerais do Universo, nós já vimos sobre espírito e matéria. Então, os corpos são matéria. Ele vai perguntar: é a mesma força que une os elementos? Porque se não houver uma união, uma agregação para se formar a matéria, esses elementos vão estar o tempo inteiro desagregados. Então, o que é que faz com que força é essa, se é a mesma, que vai unir os elementos para formar a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Pergunta número 60. Se é a mesma força que une, que agrega os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Resposta dos espíritos: sim. A lei da atração é a mesma para todos. Por que que os espíritos respondem sim? A lei da atração, que é o que une, é o que está regendo tanto a matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos, porque Kardec pergunta se é a mesma força. Então, os espíritos dizem sim. É a lei de atração. É a mesma lei que faz com que tanto a matéria dos corpos orgânicos quanto dos corpos inorgânicos se unam para que esses corpos possam ser formados. Porque nós já aprendemos aqui nos nossos estudos anteriores e o que nós já vimos até aqui nesse livro primeiro e nesses capítulos que já passamos, que a matéria, ela tem um princípio que une e que o Criador, o Divino, Deus, o Pai Celestial, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é a definição de Deus no Livro dos Espíritos, na pergunta número 13, lá nos seus atributos, né? Que a pergunta é número 1, que diz, Kardec pergunta que é Deus, e os Espíritos dizem inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que o divino, o Criador, Deus, ele rege a sua criação através de suas leis. Inclusive, nós vamos ter um livro, que é o livro terceiro,
do Livro dos Espíritos, que vai tratar dessas leis, que são as leis morais. Mas como ainda estamos no livro primeiro, que é das causas primárias, os espíritos respondem que a força que une os elementos da matéria, dos corpos orgânicos como dos inorgânicos, é a mesma força que é a lei da atração. É a mesma tanto para os orgânicos quanto aos inorgânicos. E aí Kardec vai para a pergunta 61 e diz: existe uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? Na pergunta 60, ele pergunta qual é a força que une os elementos. Na 61, ele pergunta se a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos, se tem diferença entre elas. Porque tudo é matéria. Nós vimos isso também no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, quando nós vimos o item espírito e matéria. Então vamos ver o que é que os espíritos respondem. É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos, ela é animalizada. Kardec pergunta se existe diferença entre a matéria dos corpos orgânicos, das plantas, dos animais e dos homens, para os corpos inorgânicos, minerais, ar, água. Existe diferença entre a matéria desses corpos? Os espíritos dizem: a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos, então, das plantas, dos animais e dos homens, essa matéria ela é animalizada. O que é que os espíritos estão querendo dizer com isso? A gente vai ver mais na frente, né? Mas voltemos lá ao capítulo 2, quando trata dos elementos gerais do universo. Nós vamos lembrar que na pergunta número 27, os espíritos vão falar, quando Kardec pergunta se existem 2 elementos gerais no universo, espírito e matéria, os espíritos vão dizer que sim. E vai falar de uma matéria, de um fluido primitivo, de um fluido elementar, que é a molécula elementar, que eles vão falar também nesse capítulo, em que ele vai dizer, se eu voltar aqui para a gente lembrar, deixa eu pegar aqui, ó, Livro dos Espíritos, embora não seja essa a tradução que a gente está usando, lembrando que a gente está usando a tradução de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda, nossa amada Hermínio. Então, na pergunta 27, quando Kardec fala sobre os elementos gerais do universo, se seriam 2, espírito e matéria, e os espíritos confirmam que sim, ele vai falar sobre o fluido universal, ou primitivo, ou elementar, que é o agente, é o princípio sem o qual a matéria estaria em estado perpétuo de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, nós já vimos aí, quando passeamos nesse capítulo 2, que existe esse fluido universal, que nas suas diversas combinações dá origem a todo tipo de matéria. Da mais fluida a mais densa é este fluido universal em diferentes composições, que é o mesmo que os espíritos estão respondendo aqui, que a matéria é a mesma porque é do fluido universal, só que nos corpos orgânicos, esse fluido, essa matéria ganha uma diferenciação. Ela é
animalizada. E nós vamos entender no decorrer do capítulo o que é que significa isso. Que é o que está no início aqui, quando ele diz que nos seres orgânicos tem uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Essa fonte de atividade íntima que dá a vida é a animalização da matéria, que só está presente nos homens, nos animais e nas plantas. Então, essa resposta da pergunta número 61 vai confirmar o que Kardec fala na introdução, dessa força íntima que faz com que haja a vida. É a animalização da matéria. A gente vai, no decorrer do estudo aqui, entender melhor o que quer dizer isso. E a pergunta número 62, Kardec vai perguntar: qual é a causa dessa animalização da matéria, né? Porque quando eles respondem, é sempre a mesma matéria, mas no orgânico ela é animalizada, é Kardec na lata. E qual é a causa da animalização da matéria? Os espíritos respondem: sua união com o princípio vital, que é o título desse nosso capítulo 4º, que é o último capítulo do livro 1º das causas primárias. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Vimos a introdução do capítulo 4º, quando Kardec vai fazer princípio vital, a definição dos seres orgânicos e inorgânicos. Vimos que existe uma força que une os elementos da matéria, tanto nos corpos orgânicos quanto os inorgânicos, que não existe diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos, porque a matéria é sempre a mesma, sendo que a única diferença, a matéria é a mesma, a diferença é que na orgânica ela é animalizada. E o que faz com que essa matéria seja animalizada é sua união com o princípio vital, que é o que nós vamos ver no decorrer do nosso estudo, para entender direitinho que princípio é esse, que atividade íntima é essa que faz com que a matéria orgânica tenha vida, que faz com que ela possa nascer, ter uma origem, crescer, se reproduzir e finalizar o seu ciclo, como acontecem com os homens que nascem, crescem, se reproduzem, e os corpos físicos que utilizavam, que esse espírito utilizava quando a vida orgânica cessa, esse corpo morre, se decompõe. Diferente dos corpos inorgânicos, porque não tem vitalidade, então não tem essa atividade íntima que dá vida, não é animalizado, por isso não tem movimentos próprios e nem podem mover-se, né? Porque são formados apenas de agregação da matéria. A matéria se agrega, como os minerais, a água, o ar, qualquer outro tipo de matéria inorgânica, mas não tem vitalidade. Por isso, não crescem, não se reproduzem, não morrem. Então, vimos aqui a introdução do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Princípio Vital, o último capítulo do livro 1º das causas primárias. Vimos da pergunta 60 à pergunta 62. E na semana que vem nós vamos dar prosseguimento para entendermos mais que princípio é esse que dá origem à vida, aos seres orgânicos. Lembrando que Kardec está falando aqui
de seres orgânicos e inorgânicos. Por isso, estamos tratando do princípio vital. E semana que vem nós vamos estudar mais sobre isso, porque é um grupo de estudos para que nós possamos, durante a semana, refletirmos sobre o que os espíritos estão trazendo aqui, as considerações de Kardec, para que isso possa nos auxiliar nesse nosso aprendizado atual, enquanto espírito imortal, nessa jornada que o Criador nos destinou de simples e ignorantes à perfeição, passando por diversos aprendizados. E a doutrina vem como um instrumento a nos auxiliar nesse processo evolutivo, para que nós possamos, utilizando-se das informações que ela traz, podermos melhor dar conta desse nosso aprendizado, dessa nossa educação enquanto espíritos, rumo à felicidade, rumo à perfeição, porque foi para isso que nós fomos criados. O Divino Criador nos criou para sermos felizes, e nessa trajetória nós saímos lá do princípio inteligente, passamos pelos seres inorgânicos, já chegamos aqui depois de passarmos pelo reino vegetal, animal, nos tornamos espíritos e estamos nessa caminhada, nesse processo educativo da nossa jornada até a felicidade para a qual nós fomos criados. Então, semana que vem nós continuamos com a pergunta número 63. Lembrando que os nossos estudos são semanais, acontece sempre às quartas-feiras, às 19 horas, e vocês podem estudar conosco acessando aqui o canal. Então, aqueles que não se inscreveram, se inscrevem, toca o sininho de notificação, convida outros para estarem estudando com a gente e ter também mais esse instrumento nesse seu aprendizado. Então, vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Até a semana que vem. Beijo no coração de todos.